a única característica de Deus que tem a mesma importância de sua santidade seja o seu amor. O texto que nós fizemos menção em Isaías tem aproximadamente um distanciamento de 800 anos entre Isaías e entre João. Só que ambos enfatizam a mesma importância da santidade de Deus. Ou seja, Deus é santo há 800 anos, Deus é santo para sempre. Já enfatiza o apóstolo Pedro quando diz: sede santos, porque o vosso Deus em todo o tempo é santo. Se prega hoje uma característica que é imutável de Deus, que é o seu grande amor. Porém, não podemos esquecer de pregar a sua característica fundamental, santidade. Se nós simplesmente entendêssemos que Deus é criador e não criatura, nós não subjugaríamos o seu nome como algo comum e simplório, mas nós veríamos Ele como de fato Ele é o Todo-Poderoso. Saber que o fato de que hoje estamos aqui sentados, acomodados, mas o fato de estarmos em ambiente de culto precisa nos levar à intensidade de culto, porque nós estamos não diante de um templo, mas estamos nos aproximando dos santos, aonde Deus está. A intensidade dos santos de Deus não nos faz às vezes marchar ou correr. Já preguei isso algumas vezes e repito: a santidade de Deus às vezes não nos deixa nem se movimentar. A santidade de Deus às vezes nos coloca de joelhos. A santidade de Deus às vezes ela não nos faz saltar, mas a santidade de Deus às vezes nos coloca de cara ao chão. Note que quando Deus vem sobre o povo, em 2 Crônicas 7, o texto diz: e os levitas, os sacerdotes adoravam a Deus, e a nuvem da glória de Deus veio sobre eles, e todos caíram de joelhos. Porque a santidade de Deus me traz quem Ele é e o quão miserável eu sou. Porque estamos diante de Deus, e o texto em 1 Samuel 2 e de 26 a seguir, ele diz assim: Ana, adorando a Deus, diz: Ele é o Todo-Poderoso que dá a vida, e Ele é o Todo-Poderoso que também tira a vida. Então, se nós estamos aqui, não viemos para conversas paralelas, viemos para adorar aquele que nos deu vida. Porque nós imaginamos na nossa mente, aspas, medíocre, que Deus é algo manipulável, que eu posso reduzi-lo ao tamanho de uma garrafa de água e colocá-la onde eu bem entendo. E Deus não é manipulável, e Ele não é também reduzido na sua essência. Porque Isaías fala da grandeza de Deus em relação ao que Ele é, porque o texto em Isaías 40 e 28 diz assim: o eterno Deus, o Senhor, é e permanece o Todo-Poderoso. As pessoas hoje em dia imaginam que Deus é uma espécie de escape momentâneo que nos traz um alívio, como exemplo de morfina. Porém, Deus não é algo medicado. Não, Deus não é uma receita médica. Deus não é uma chave de vitória. Deus não é um emprego e um carro e uma vida próspera. Deus é Deus. Se você o deseja ou não deseja, Ele é Deus. Se você o adora ou não adora, Ele é Deus. Se você dizima ou não dizima, Ele é Deus. E o interessante é que, se nós entendemos a grandeza desse Deus, o poderio deste Deus, a santidade deste Deus, o nosso andar seria diferente do que estamos vivendo hoje. No mesmo capítulo, Deus desafia o ser humano na sua palavra, em Isaías 40 e 25, quando Ele diz: a quem vocês me comparam? Apontem alguém para que seja igual a mim. Algumas pessoas estão reduzindo Deus para ser menor do que esta pobre, miserável criatura que está aqui em cima. Estão colocando Deus como se Ele fosse dependente de algo nosso. E Deus olha para nós e diz: a
quem vocês me comparam? A quem vocês dizem que eu posso parecer para querer assemelhar a minha grandeza? A conclusão importante de Isaías é que a criatura não é nada comparada ao poder do Criador. Porque eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os seus animais para um holocausto diante dele. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante a Ele? Tudo que você faz não é meritório seu ou meu. Tudo que fizemos é por causa dele. Só estamos aqui porque Ele olhou para nós e disse: vaso de barro, pó, cinzas, sobre ti eu derramo a minha glória, sobre ti eu derramo a minha presença, para que eu apareça em você. Deus abre portas, Deus fecha portas. A Bíblia diz que Ele pega do monturo aquele que não é, o reduzido a pó, e faz assentar com os príncipes. E Ele pega reis, tira de tronos e coloca no monturo, porque Ele é Deus. Não tente tratar Deus como homem, porque consequências tem. Há um hino que eu não sei quem canta, o pai deve saber. Pregadores de Rosa, quem canta, pai? Não lembra, eu também não. Luiz de Carvalho, obrigado, Jonadab. Luiz de Carvalho canta Pregadores de Rosas, e num momento desse hino ele diz assim, ó: pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas pregue que Deus é justiça também. Não ache que a graça te condiciona para viver no pecado. A graça te livra do pecado, mas não no pecado. A graça te lava dentro do pecado e te diz: sai para fora, igreja. Mas quando nós permanecemos no pecado, Deus não nos tem como inocentes. Não, Jefferson, mas eu ainda não entendi. Deus é santo e a santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, Ele é o certo. É impossível que Deus minta ou se contradiga na sua palavra. Eliú entendeu isto, amigo de Jó, quando ele diz a Jó 34:10: longe de Deus praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso de cometer injustiça. Deus ama a justiça. Salmos 24 mostra que Deus aceita os puros e justos de coração, pela santa natureza dele. Não há outra possibilidade. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. Salmos 33. Da mesma forma que Ele ama os justos, Ele rejeita a iniquidade e os praticantes dela. A palavra de Deus em Salmos capítulo 5 são claras e são duras, porque diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Quando Abacuque procurou entender os atos de Deus, ele baseou a sua pergunta na justiça de Deus, dizendo: tu és tão puro, de olhos que não podes ver o mal, e a opressão e a maldade tu não suporta diante de ti. Eu não tenho a pretensão de apresentar aos senhores homens para ocupar a função de Deus,
para motivo de culto, mas eu tenho a preocupação de lhes apresentar um Deus que é o motivo da minha existência. Se tu és movido por homens, o seu Deus não está aqui, mas o seu motivo é o Deus de Israel. Adore ao seu nome. Assim diz o Senhor esta noite: só sentirão a minha graça e a minha presença da forma que eu desejo, quando vos renderdes a mim de fato. Digo eu à minha igreja outra vez: está passando o tempo de exigir santidade. Está passando o tempo de exigir santidade. Porém venho eu a vós outra vez e digo: ainda é tempo para santificar-se. A cada um de vós tenho eu algo preparado. A cada um de vós tenho eu uma porção específica para vos derramar. Digo-vos: há pecado, há divisões, e eu não posso manifestar-me enquanto houver isto em vós. Esta noite digo eu outra vez, por amor à minha igreja: é tempo de santidade, é tempo de quebrantamento, é tempo de reverência e temor a quem eu sou, e eu sou Deus. Aproximem-se de mim, diz o Senhor. Como em outro tempo chamei profetas, como em outro tempo levantei homens, este tempo ainda está sobre vós. Marcarei eu este estado, esta cidade, estes jovens, para um tempo de santidade que se espalha ainda esta noite, para um tempo de comunhão que eu, o Senhor, vou gerar em vós. Assim diz o Senhor esta noite.